Shalom, pessoal! Temos os manuscritos bíblicos em hebraico, do tipo massorético, traz o nome de Deus com o tetragrama YHVH e as vogais E, O e A, formando então o nome divino Yehová. Muitos diziam que esses manuscritos eram tardios, só a partir do ano 1300, do ano 1200. Mas, na verdade, a escrita dos primeiros manuscritos com consoantes e vogais por parte dos judeus, colocando o nome divino Yehová, vem desde o ano 600 depois de Cristo. Hoje já conhecemos o Códice dos Profetas do Cairo, do ano 895 depois de Cristo. Lá também escreve Yehová. Também temos um mais antigo, VR2 de 100, que é mais antigo, é de 894 depois de Cristo. Lá também os judeus escreveram o nome de Deus em hebraico Yehová. E mais adiante nós temos o Códice de Alepo de 920, que traz a escrita Yehová para o nome de Deus, a escrita plena, perfeita no hebraico bíblico, 208 vezes. Então nós temos muitos manuscritos, estudiosos já calculam mais de 2.000, que trazem a escrita do nome divino Yehová em hebraico, que temos a tradução em português, Jeová. Mas algumas pessoas, elas dizem assim, mas a enciclopédia judaica diz que esse nome Yehová é uma mistura de letras com a palavra Adonai, significa soberano Senhor. Então, mistura as letras de Adonai com o tetragrama, com o nome de Deus, e dá essa pronúncia, que é uma pronúncia equivocada, que tem a tradução também equivocada. A alegação é a seguinte, que no caso da palavra Adonai, ela começa com as vogais A, depois tem O e A. No nome divino, as vogais são E, O e A. Já estamos vendo uma diferença logo de cara, mas a pessoa pensa o seguinte, que lá no hebraico aconteceria esse fenômeno aqui, ó. Eles chamam essa letrinha, essa semivogal A, chamam de Shevá composto. Quer dizer, esses dois pontinhos composto por um A, que é esse tracinho aqui. É uma semivogal A. Então, eles chamam aqui essa letra, que o nome é Hatef Patá, uma semivogal A. Eles chamam de Shevá composto, e eles dizem assim, como é composto, aconteceu isso aqui, ó. Saiu o A, ficou só o E. Você quer ver de novo? Eles dizem assim, ó, se esvai a semivogal A, e fica só esses dois pontinhos, que é o Shevá, que é a semivogal E. Isso é o que as pessoas elas têm divulgado, né? Mas nós vamos na língua hebraica e buscamos qual palavra acontece isso, essa diferenciação, essa mudança, semivogal A se vai para semivogal E. Na verdade, a gente não encontra na língua hebraica nenhum exemplo disso. Não existe esse fenômeno na língua hebraica. Tá? Porque a semivogal A, a tef, patá, ela já é reduzida ao máximo. O som dela, a sonoridade, já está reduzida no máximo. Então, as semivogais já estão com o som muito reduzido, no máximo. Elas não sofrem, então, uma transformação, elas não se esvaem, elas não mudam para outras letras. No caso, elas não reduzem mais. Então, se já é semivogal, não reduz, não se transforma em outra semivogal. Esse fenômeno não acontece na língua hebraica. E a enciclopédia judaica, de 1904, falhou quando disse que esse fenômeno acontecia, que a palavra Adonai tem essa semivogal, aqui que você está vendo, esse Hatef Patá, e que ele, debaixo do nome de Deus, na letra Iod, se transformaria, então, em uma letrinha E, tornando-se, então, um Yehová ou Jehová em inglês, e que seria uma tradução equivocada. Mas a enciclopédia está falhando, por quê? Porque, conforme já dissemos, não existe nenhuma palavra na língua hebraica na qual um Hatef Patá se transforme em um Shevá. Quer dizer, um A se transforma em E. Isso não acontece, porque
a letra semivogal A, ela é diferente da semivogal E. Cada uma tem a sua estrutura e uma não se transforma na outra. Esse fenômeno, essa proposta, essa mentira divulgada de que a letrinha A, semivogal A, se esvai e se transforma na semivogal E, na verdade é um equívoco que tem sido divulgado em muitas obras de referência. Mas a própria enciclopédia judaica falhou porque ela ignorou gramáticos da época. Por exemplo, Jacob Bachrach é praticamente contemporâneo da enciclopédia judaica, quando ele publica um trabalho como esse, Shadalut in Shadal, e ele diz que, na verdade, no tetragrama não tem as vogais de Adonai, ou seja, no nome de Deus, Yehová, não tem as vogais de Adonai. Inclusive, esse gramático e rabino, ele também escrevia em textos bíblicos desse trabalho o nome Yehová. E ele diz que não ocorre essa mistura que muitos diziam que ocorre. Mas tem pessoas que teimam, elas dizem, não, acontece o seguinte, ó, essa letrinha aqui, esse Ratef Patá, essa semivogal A, ela acontece nessas outras letras que a gente produz com a garganta. São letras guturais. Tá vendo essas 5 letras? Então, são letras guturais, nelas ocorre o Ratef Patá, que é um A. Agora, nas outras letras não ocorre Ratef Patá. Bem, quando a gente pesquisa em toda a Bíblia, eu e o professor Peruvim fizemos essa pesquisa ano passado, e encontramos sim a letra A, Ratef Patá, em 18 outras letras que não são guturais. Então, mesmo livros, gramáticas, ou mesmo pessoas renomadas dizendo que essa letrinha A só ocorre debaixo dessas 5 letras aqui, dessas guturais, está nas escrituras, nós encontramos nas escrituras hebraicas 18 ocorrências de letras que não são guturais, que sim recebem essa semivogal A. Então, isso indica que mesmo gramáticas ou acadêmicos renomados podem estar falhando por não consultar as escrituras, por não fazer uma pesquisa mais cuidadosa. Não estou dizendo que as pessoas têm má fé, mas pode estar faltando um cuidado, de fato, com essa questão. Então, para resumir, nós vimos que a língua hebraica nos ajuda a comprovar que não, as vogais de Adonai não estão no nome de Deus, não estão no nome divino Yehová. Isso significa que Yehová é uma forma legítima, conforme a gente tem encontrado em mais de 2.000 manuscritos hebraicos bíblicos. Agora, apesar disso, alguns têm alegado o seguinte, não, é porque Iá é diferente de Yehová. Iá não é Yehová, ou seja, Iá não é Jeová. Alguns achavam isso porque, ao encontrar variações nos manuscritos, eles não visualizavam a palavra Iá ao lado de Yehová. Mas hoje em dia já temos manuscritos disponíveis, por exemplo, Isaías 12:2, nos quais a gente vê aqui, ó, Iá, que é a mesma expressão em português já, ao lado do Yehová, que é o nome de Deus. Iá e Yehová, ou seja, pois já Jeová é minha força e o meu poder, e ele se tornou a minha salvação. É isso que está dizendo o texto de Isaías 12:2. Só esse manuscrito mostra isso? Não. O Sasson, que é de 950 depois de Cristo, também mostra aqui, ó, você está vendo, Yehová está ao lado de Iá. Iá e Yehová. Então, já é o mesmo Jeová. Iá é uma forma breve do nome divino, que é o mesmo que Yehová. É interessante que não apenas as testemunhas de Jeová têm esse conhecimento, mas se a gente buscar, por exemplo, essa Bíblia em latim, se buscarmos essa Bíblia em latim, produzida por Immanuel Tremelius, veremos lá em Êxodo capítulo 15, versículo 3, o nome divino grafado como Jeová, aqui ó, tá vendo? Moisés e Jeová falou com Moisés, aqui novamente Jeová, e aqui a expressão Iá, ó, tá vendo? Logo ao lado, muito perto de Jeová, e todo esse contexto aqui está se referindo exatamente a Jeová, tá? Então, e todo esse contexto aqui está se referindo a Jeová. Então, o conhecimento de que Iá é o mesmo Yehová, que Já é o mesmo que Jeová, já vem de longa data. Talvez
faltou oportunidade das pessoas pesquisarem, mas hoje tem provas e manuscritos suficientes para esclarecer isso. Então, estamos vendo aqui que os manuscritos bíblicos hebraicos trazem o nome divino em hebraico Yehová, e é claro que mais tarde, para as línguas latinas, foi traduzido como Jeová, Jehová e assim por diante. Agora, por que o próprio Jeová Deus estaria interessado em divulgar isso? Bom, ele esclarece lá no livro de Atos. Se a gente abrir no livro de Atos, capítulo 15, versículo 17, diz que Deus queria isso mesmo, que o resto dos homens busque ao Senhor e também os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas. Mas quando está se referindo ali a Senhor, que Senhor é esse? Né? Porque às vezes a pessoa acha que é o Senhor Jesus, mas embora nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, e ele foi colocado por Jeová Deus como o Senhor, como nosso Senhor, aqui nesse texto da Bíblia está se referindo a Jeová. Como é que a gente sabe disso? Por causa que a gente encontra aqui a expressão, ó, Et Yehová. Você está vendo? Et Yehová, quer dizer, ao Senhor, foi traduzido aqui como ao Senhor, mas na verdade deveria colocar a Jeová. E aqui também, ó, de Jeová, quer dizer, ele falou por meio dos profetas, Neum e Yehová. Então aí a gente encontra claramente essa expressão mostrando que é Jeová que está interessado em que os gentios também o conheçam. Tá? Aqui, para não ficar dúvida, vendo? Na Bíblia hebraica transliterada online, traz claramente a expressão Yehová, Jeová. Ele quer que os gentios, quer dizer, pessoas de todas as nações, busquem o nome dele. E aí diz mais, sejam conhecidas a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras, para que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Isso, no caso, aquele testemunho que estava sendo dado ali, e agora os gentios também fariam parte do povo de Deus. Isso significa que não apenas os judeus é que deveriam adorar a Deus. Isso significa que não havia ali um mandamento para que as pessoas adorassem só em hebraico. Não havia essa exclusividade da língua hebraica, ou só deve adorar a Deus em grego. Não, esse mandamento não existia na congregação dos apóstolos, os seguidores de Jesus. Eles estavam adorando a Jeová com certeza, mas agora que as outras nações fariam parte, as boas novas tinham que ser levadas em todas as línguas. E a gente pode ver isso aqui no livro de Atos. O próprio livro de Atos, capítulo 2, esclarece para a gente que as pessoas que estavam ali em Pentecostes disseram: como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, quer dizer, a língua materna deles, não pregavam exclusivamente em hebraico ou só em grego, mas cada um estava escutando na sua própria língua. Tá? E ali, ó, o relato prossegue dizendo que havia pessoas de todos os lugares daquela região da Ásia, tá? Do Egito, da Líbia e por aí vai, né? Não era apenas em hebraico ou só em grego. Por que a gente tem que se concentrar nisso? Porque hoje em dia tem muitas pessoas dizendo que traduzir a Bíblia do hebraico para outras línguas é pecado, que traduzir a Bíblia do hebraico para outras línguas é uma adulteração e que o nome divino não deveria ser traduzido para outras línguas, né? Curiosamente, essas pessoas, mesmo vendo os manuscritos bíblicos em hebraico trazendo a forma de Jeová, elas dizem que isso foi porque a Igreja Católica paganizou, que Roma estava interessada nisso. Mas, na verdade, nós já vimos provas aqui, eu mostrei num vídeo recente, nesse vídeo aqui, que Jerônimo, quando fez a tradução dele em 406, a Igreja mesmo se opôs à tradução dele, só foi liberar lá para o século 8 ou século 9. Então, a Igreja nunca esteve muito interessada, realmente, nessa tradução, no acesso das pessoas à própria Bíblia, às Escrituras. Também lá na França, quando os valdenses estavam pregando, foi feito o Concílio de Toulouse, em 1229, proibiu expressamente que os leigos usassem a Bíblia em quaisquer línguas vernáculas, né? E foi reforçado depois no Concílio de 1234. E sabemos que a Igreja encaminhava outro tipo de punição para alguns. Até mesmo no histórico de John Wycliffe,
ele produziu uma Bíblia e os seus seguidores lollardos também distribuíam essa Bíblia na língua do povo, na língua inglesa. Por ser um professor muito destacado em Oxford, ele conseguiu se proteger da igreja, mas sabemos que mesmo alguns anos, cerca de 40 anos depois, em 1428, os seus ossos foram desenterrados, queimados e suas cinzas jogadas em um rio, porque a igreja o considerava como sendo um herege, uma pessoa que prejudicou a doutrina da igreja, porque ela não queria que as pessoas tivessem acesso às escrituras em língua inglesa, dentre outras razões políticas que existiam na época. Mas nunca foi interesse da igreja romana que as pessoas tivessem acesso às escrituras, né? Então, quando os judeus produziram os manuscritos, eles não estavam fazendo isso pressionados por Roma, para paganizar as escrituras. Não, isso não tem lógica nenhuma. Além disso, as pessoas que falam que os manuscritos eles foram adulterados, essas mesmas pessoas dizem que só os nomes dos profetas não foram. Então, fica uma contradição, né? Eles elegem apenas o grupo do nome dos profetas que não foi alterado. Mas, de qualquer forma, não devemos ter preconceito com as outras línguas, nem com a língua portuguesa, nem com a língua inglesa, porque elas usam o J, né? Algumas pessoas acham que o J é algum tipo de maldição, alguma coisa assim, mas não é nada disso. Talvez as pessoas que fiquem divulgando essas coisas estejam envolvidas com espiritismo, com cabalá, com alguma coisa assim, ou mesmo estão tirando ideias da sua própria cabeça. Nós temos nesse vídeo Bíblias antigas e o nome divino em várias línguas. A gente traz aqui a explicação por que a letra J ela foi se tornando popular. Não foi parte de um culto, não tem nenhuma maldição, mas por uma questão linguística mesmo, principalmente na França, a qual o gramático Pierre de la Ramée, ou Petrus Ramos, ou Pedro Ramos em português, né, a tradução para o português, ele coloca que, sim, a letra J e a letra I, naquela época ainda era misturado, né? O U e o V também era misturado, estava atrapalhando a leitura. Então, ele sugere que seja adotada uma diferenciação. Então, nas línguas latinas, né? Francês, espanhol, português, língua inglesa também, que é anglo-saxônica, usa o J normalmente e isso não tem a ver com nenhum pecado. Na verdade, isso faz parte da natureza das próprias línguas, né? Então, a gente vê aqui que na época que Olivetan, na França, produziu a Bíblia, ele colocou Isaac, também coloca Jeová aqui, com a mesma letra, Yehová, também coloca Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha o Jacó, também com a mesma letra. E é exatamente isso que o gramático dizia. A letra I e a letra J precisam ser diferenciadas, porque no francês isso está atrapalhando a nossa leitura. Ao longo do tempo, sim, foi se naturalizando as traduções com o J ou com o I quando era necessário, né? Conforme a gente pode ver nessa Bíblia latina. Então, alguns também alegam que para quem é judeu, o J não existe em hebraico, então não deveria existir nas outras línguas, né? Então, entender isso, né? Mas não tem fundamento, porque assim, sabemos que o J não existe em hebraico, evidentemente, mas não tem problema que ele exista em outras línguas. Olha só, essa aqui é uma versão, a tradução feita por um rabino, e por volta de 1910, ela está disponível nesse site aqui da internet, e em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, quando ele traz o nome divino aqui, Yehová, é vertido para o inglês Jehová, tá? Jehová novamente, com J, né? Então, pessoas que têm erudição, que têm conhecimento, fazem a tradução para outras línguas que têm o J normalmente, né? Pessoas que têm preconceito linguístico, que têm ideias místicas, não aceitam porque não querem aceitar, mas não tem um fundamento válido, não tem fundamento bíblico, porque os apóstolos também traduziram o nome de Jesus para outras línguas, o nome de Jeová para outras línguas, tantos outros nomes, eles não tinham esse preconceito linguístico, não tem base na Bíblia
esse posicionamento. Então, nós podemos ficar tranquilos e gratos a Jeová Deus de que ele aceita que pessoas que falam português, que falam outras línguas, também possam adorar ele, não apenas em hebraico, não apenas em grego. Era isso para o momento que eu queria trazer para nosso conhecimento, para nossa reflexão, de que sim, os manuscritos em hebraico, eles trazem o nome divino Yehová, e por isso temos a tradução em português Jeová. Não se trata de nenhum equívoco, não é alguma adulteração ou pecado, nada dessas coisas. É uma tradução legítima e natural, baseada dentro da estrutura histórica das línguas e da estrutura bíblica, que o próprio Deus, Yehová, ele quer que todas as pessoas em todas as línguas tenham acesso ao conhecimento e possam aumentar a fé e o amor e adorar ele de verdade e venham a ser salvos. Então agradeço a atenção de todos que têm interesse por esse tema e ter ficado aqui. Espero que as bênçãos de Jeová venham sobre a vida de vocês. Grande abraço e até uma próxima.